Olá, meu nome é Regis e sejam todos bem-vindos ao canal Recruz. E antes de mais nada, não se esqueçam de deixar seu like, curtir e comentar para mais vídeos com assuntos como esse. Tempo Não Para, Exagerado, Codinome Beija-Flor, faz parte do meu show, e essas são algumas das músicas mais ouvidas de Cazuza. Cazuza foi um artista que transcendia as fronteiras da música, e se destacou não apenas pela sua genialidade poética e musical, mas também por sua vida intensa e cheia de polêmicas. E na década de 1980, em um período marcado por uma sociedade mais conservadora, Cazuza desafiou tabus ao admitir publicamente sua bissexualidade e revelar que era portador do vírus HIV. E durante uma entrevista de programa de televisão, Cazuza não apenas compartilhou sua verdade, mas também desafiou estereótipos ao dar um beijo em um dos convidados. Sua mensagem foi clara e impactante. O HIV não se transmite através de gestos afetivos, como um simples beijo na boca. Em tempo em que a desinformação sobre a AIDS era comum, Cazuza usou sua visibilidade para educar e quebrar estigma. E esses momentos não só marcaram a história do artista, mas também contribuíram para uma mudança cultural e social, abrindo um caminho para discussões mais abertas e inclusivas sobre a sexualidade e a saúde. Cazuza não apenas deixou um legado musical duradouro, mas também foi um pioneiro na quebra de barreiras e na promoção da aceitação e compreensão. E ao longo da década de 1980 presenteou o cenário musical brasileiro com o lançamento de 8 álbuns que transcendiam simples gravações, tornando-se obras-primas que ecoaram até os dias de hoje. E essas criações não apenas solidificaram seu nome como uma figura de destaque na música brasileira, mas também consagraram como um poeta das emoções mais profundas. Apesar da aparente brevidade de sua carreira, Cazuza não foi apenas um músico talentoso. Ele foi um visionário que usou sua arte para desafiar as normas sociais. Além de suas melodias envolventes, Cazuza se destacou como um defensor corajoso na luta contra o preconceito associado à AIDS. Sua própria revelação sobre sua condição se viu como um poderoso ato de resistência, levantando uma bandeira contra o estigma e as desinformações que cercavam a doença na época. E assim Cazuza não foi apenas um artista, mas também um ativista, que usou sua voz para quebrar barreiras, inspirar compaixão e abrir caminhos para um diálogo mais compassivo sobre a saúde e a aceitação. E sua influência perdura não apenas nas notas de suas canções, mas no impacto duradouro que deixou na sociedade brasileira e além. E agora saiba um pouco mais sobre a carreira e o final da vida de Cazuza. Cazuza foi um grande artista e cantor e compositor. E por ser portador do vírus HIV, o astro ajudou na luta contra a doença e contribuiu para desmitificar o preconceito que estava associado à comunidade gay. Na época, a AIDS dizimava milhares de pessoas e fez no mundo artístico centenas de vítimas em todo o mundo. E não foi só pelo seu jeito poético e descontraído de se apresentar no palco. Cazuza garantiu seu grande legado por conta de sua bravura e coragem diante da AIDS. Cazuza nasceu em 4 de abril de 1958 na cidade do Rio de Janeiro e foi batizado como Agenor de Miranda Araújo Neto. Seu pai era João Araújo, um produtor fonográfico de quem recebeu o apelido Cazuza. Sua mãe, Lucinha Araújo, também já havia gravado algumas músicas. E ele era filho único e cresceu no mundo artístico cercado por figuras artísticas como Elis Regina, Caetano Veloso e os Novos Baianos. E ainda na adolescência, Cazuza já gostava de escrever. E aos 17 anos escreveu um poema para sua avó materna, já falecida. E alguns anos mais tarde a poesia virou música interpretada por Ney Matogrosso. E sua trajetória musical durou apenas 8 anos, mas ficou para sempre marcado na música brasileira. E ele foi o primeiro vocalista da banda Barão Vermelho, com Frejá no vocal. O grupo conseguiu fazer sucesso estrondoso já no primeiro álbum. Cazuza se desligou do conjunto e decidiu seguir carreira solo. Ele queria trilhar uma pegada mais MPB, enquanto Frejá desejava que a banda tocasse rock. E sozinho ele lançou seu primeiro disco, Exagerado, que foi um enorme sucesso. Porém, em julho de 1985, Cazuza já mostrava os primeiros sinais da doença naquele mês. Cazuza foi internado em julho com graves infecções, febre e convulsões. Porém, somente em agosto de 1987 ele recebeu o perturbador diagnóstico de portador do vírus HIV. E na época ele produziu seu segundo álbum,
solo. Só se for a 2, e estava com apenas 29 anos. Ficou abalado e teve uma crise, e chorou muito. E segundo o relato de amigos, ainda assim ele decidiu seguir firme com a música. O HIV era considerado na década de 80 uma epidemia, e era a segunda doença infecciosa que mais fazia vítimas no mundo, ficando atrás apenas da tuberculose. E a principal característica do vírus da AIDS era que o vírus consegue alterar outras células do corpo humano, em especial do sistema imunológico responsável por defender o organismo de doenças. E dessa forma, em estágio mais avançado, qualquer contaminação poderia ser fatal. A AIDS foi documentada a primeira vez em 1981. Ela aparecia como uma provável infecção pulmonar, acompanhada de um baixo sistema imunológico. E durante a década de 80, o vírus se espalhou no mundo, sem o menor conhecimento de como era transmitido ou sobre quais medicamentos era eficiente para o tratamento. E a doença estava associada aos gays, usuários de drogas e garotos de programa. E nesse período, o preconceito era imenso. A doença era considerada nojenta e um aspecto totalmente cruel sobre a AIDS era seu estereótipo. Quem contraía a doença ficava marcado. Sofria duplamente tanto pelo preconceito como pela falta de alternativa para os tratamentos. E a doença surgiu em pleno auge de uma revolução sexual e de uma possível liberdade moral. E foi quando surgiu os boatos de que o vírus se espalhava com força maior entre pessoas que tivessem relações homossexuais, entre outros, e entre usuários de droga. E as pessoas só sabiam da AIDS depois de estarem fortemente doentes e sem a mínima possibilidade de prevenção. E a total ignorância foi o suficiente para criar um medo coletivo na década de 80 e 90. E se as pessoas emagrecessem repentinamente era porque estavam com AIDS. Se sumisse durante o tempo, provavelmente era porque estavam com a doença. E se alguém andasse do lado de alguém que tivesse AIDS, já era o bastante para ser alvo de preconceito. As pessoas eram segregadas apenas pelas suspeitas da AIDS. Ninguém sabia ao certo como se pegava. E o primeiro tratamento pelo qual Cazuza se submeteu começou nos Estados Unidos, em Boston. Lá ele ficou internado por 2 meses no hospital Nehru-Wang. Ele foi submetido a uma medicação à base de AZT, uma substância antirretroviral. Era a única utilizada contra o desenvolvimento da doença na época. Desde esse dia, Cazuza passou por sucessivas internações entre cidades brasileiras e norte-americanas. E neste período ele se apegou ao que mais estava ao seu alcance, a música. E foi entre hospitais e tratamentos e repousos que nasceram músicas, Ideologia, Boas Novas Brasil e Blues da Piedade. E essas composições foram gravadas em 1988 no disco Ideologia. Em uma entrevista dada à Folha de São Paulo, o cantor admitiu ter a doença no dia 13 de fevereiro de 1989. Em abril do mesmo ano, uma polêmica matéria da revista Veja estampava a imagem do cantor com o título "Uma vítima da AIDS agoniza em praça pública". O conteúdo mostrava o sofrimento causado pela doença. E a sua mãe disse que na ocasião Cazuza começou a chorar e precisou ser internado devido a uma brusca queda na pressão arterial. A capa da revista foi alvo de manifestos dos artistas no Prêmio Sharp no Rio de Janeiro. Na premiação, Cazuza levou os prêmios de melhor música por Brasil Além Disco. O álbum Ideologia foi o vencedor da categoria de melhor disco de rock, e ele recebeu o prêmio de cadeira de rodas. E se até hoje o vírus do HIV é um tabu, agora imagine na década de 1990, quando pouco se sabia a respeito. Cazuza teve um ato grandioso quando admitiu ser portador do vírus. E ao declarar tal afirmação publicamente, ele ajudou a criar uma consciência em relação à AIDS e aos efeitos causados por ela. E de forma metafórica, segundo amigos, Cazuza escreveu sobre a doença em sua música Ideologia, em um trecho que diz: "Meu prazer agora é risco de vida". Embora Cazuza estivesse cada vez mais debilitado por causa da doença, ele fez uma turnê nacional intitulada O Tempo Não Para, dirigida por Ney Matogrosso, artista que Cazuza teve fé e com quem conviveu até o fim da vida. E às vezes Cazuza ficava agressivo, uma reação que pessoas próximas associavam aos fortes medicamentos. O tratamento com AZT o fez perder cabelo e peso, mas ainda assim ele não queria parar de trabalhar. "E se acontecer alguma coisa comigo, quero que seja no palco", dizia ele. Mas o corpo não tinha mais forças para cooperar, pois se encontrava extremamente magro, com uso frequente de oxigênio no camarim para continuar. Para ele o trabalho era uma fonte de energia, sua motivação para viver. Cazuza se apresentou pela última vez
em seu segundo show da turnê no Pernambuco, em péssimo estado de saúde, e no dia 24 de janeiro de 1989, ainda em 1989, o cantor gravou seu último disco, Burguesia, numa cadeira de rodas e com a voz nitidamente enfraquecida. O álbum foi lançado em agosto do mesmo ano. Em outubro ele voltou a Boston depois de 4 meses em tratamentos alternativos entre São Paulo e Estados Unidos. Ele ficou internado até março de 1990. Mesmo cada dia mais vulnerável e com uma aparência frágil, Cazuza fez aparições públicas até 2 de junho de 1990. Um mês depois da manhã de 7 de julho de 1990, Cazuza morreu na casa de seus pais do Rio de Janeiro, em decorrência de um choque séptico aos 32 anos. Mais de 1000 pessoas compareceram ao enterro. O caixão estava lacrado e coberto de flores, e foi levado à sepultura por colegas do Barão Vermelho. Cazuza foi enterrado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Em várias entrevistas dadas antes de morrer, Cazuza disse que depois da descoberta da doença, sua percepção sobre o mundo mudou. Seu interesse não era mais olhar para si, mas cantar por algo que fosse maior que ele. Um ano depois da morte do filho, Lucinha Araújo, junto com o marido, criou uma sociedade. Criou a sociedade Viva a Cazuza, uma instituição que presta assistência a crianças carentes portadoras do vírus HIV. A casa tem como missão também manter viva a memória do filho, e a organização existe há quase 30 anos.